Voltamos a apresentar Inclusão e Saúde. Voltamos com o Inclusão e Saúde. E o programa de hoje começa tratando de um tema bastante polêmico. A história que ficou conhecida como a cura gay. Tudo a partir de uma decisão do juiz federal Valdemar Cláudio de Carvalho, do Distrito Federal, que autorizou que psicólogos tratem homossexuais como doentes, realizando a reversão sexual. E a pergunta que você deve estar fazendo, mas qual é a relação desse tema com o Inclusão e Saúde? O programa entende que incluir tem uma abrangência muito significativa. Não trata apenas de pessoas com deficiência, de negros, de pobres, de pessoas menos favorecidas. Trata de todos os segmentos que, na maioria das vezes, se sentem excluídos. E em várias oportunidades, a gente tem acompanhado relatos de homossexuais que falam principalmente da dificuldade da inserção no mercado de trabalho e de várias outras situações que os deixam nessa condição. Por isso, nós vamos ter a oportunidade de acompanhar agora uma entrevista com o delegado de polícia, Mário Leone. Ele é homossexual assumido, tem a sua relação com seu companheiro, não esconde isso absolutamente de ninguém e tem sido muito combativo contra a homofobia. Acompanhe como foi essa entrevista. Quando o senhor recebeu essa notícia que foi veiculada no país inteiro, que viralizou, do juiz federal Dr. Valdemar de Carvalho, como é que o senhor reagiu? Nós reagimos com uma certa perplexidade, apesar de acreditarmos que essa liminar ela será derrubada nos tribunais superiores, porque uma decisão como essa representa um retrocesso diante de tudo que já foi pacificado pela comunidade científica mais abalizada, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, que em 1990 retirou o CID, que correspondia à homossexualidade, e declarou expressamente que a homossexualidade não constitui doença, nem transtorno, nem perversão. 9 anos depois, em 1999, o Conselho Federal de Psicologia também expressamente proibiu essas falaciosas terapias de reversão da homossexualidade, vulgarmente conhecidas como terapias de cura gay, por entender que não é uma doença, não é uma enfermidade passível e nem a ciência tem condições de reverter a orientação sexual de uma pessoa, seja da homossexualidade para a heterossexualidade ou vice-versa, da heterossexualidade para a homossexualidade. Existe, inclusive, uma resolução do Conselho Federal de Psicologia, datada de 1999, que proíbe expressamente o oferecimento por parte de psicólogos dessas falaciosas terapias e prevê, inclusive, penalidade administrativa que pode culminar, inclusive, na cassação do exercício, do registro para o exercício do direito de atuar como psicólogo, exatamente. Então, nos causou surpresa. Nós acreditamos que em breve essa liminar ela venha a ser derrubada pelo Conselho Federal de Psicologia, que está recorrendo dessa decisão. Não acreditamos que isso venha a prosperar, porque, sem dúvida, está na contramão do que a ciência mais qualificada, mais abalizada, entende acerca da homossexualidade. Eu tive acesso a essas informações no que diz respeito à decisão. E nela percebe-se uma preocupação para dizer, olha, não é bem isso que alguém pode estar interpretando. Ou seja, é como se ele quisesse dar a alternativa ao psicólogo que quisesse enveredar por essa tendência, por esse caminho da psicologia, que ele tivesse o direito. O senhor acha que talvez acabaram se aproveitando e viralizando de maneira equivocada ou não? O entendimento, claro, da comunidade LGBT é sim, o juiz ele foi preconceituoso, foi isso ou foi aquilo, como estão dizendo? Não, assim, sem dúvida, a intenção por parte desse grupo de psicólogos é de revogar essa resolução do Conselho Federal de Psicologia e permitir que sejam oferecidas essas terapias. Veja bem,
como elas carecem de respaldo científico, então não é possível, é falacioso você ofertar esse tipo de alternativa que causa muito, na verdade, muito sofrimento a essas pessoas. Então, veja bem, as pessoas confundem. Na verdade, por conta de todo o preconceito social, de todo o estigma relacionado à homossexualidade, muitos homossexuais, eles apresentam conflitos, né, que podem e devem ser tratados, né? É importante você buscar ajuda psicológica, se necessário. O que a gente deve questionar aqui é qual o papel do psicólogo nesse processo. Não é? É importante que o psicólogo ele seja isento, mas que ele busque se utilizar de toda a sua qualificação, de todos os recursos que ele dispõe para investir no autoconhecimento dessa pessoa e contribuir para a melhoria da autoestima dessa pessoa, da autoimagem dessa pessoa. E não buscar direcionar esse tratamento para uma possível reversão dessa orientação sexual, o que é impossível, entendeu? O que não é possível. O que o senhor está dizendo é que o psicólogo, né, pela sua formação, tudo que ele aprendeu, ele pode sim ser um auxiliar de alguém que pode estar passando por um conflito, né, até saber o que ele vai resolver com relação à vida sexual dele, sim. Mas não com o sentido de buscar uma terapia que reverta aquele que já decidiu, é isso? Aquele que já decidiu. Não, é porque, na verdade, essa é a natureza da pessoa. A homossexualidade faz parte da natureza dessa pessoa. Então, não tem o que ser mudada. É importante que essa pessoa ela se sinta confortável, se sinta bem, vivenciando a sua condição, né? A ideia de você oferecer uma terapia que busque reverter isso, que é impossível, só contribui para o sofrimento dessas pessoas, não é? Para o estigma dessas pessoas, tidas como pessoas desviadas, como... Na verdade, se trata de um grupo de psicólogos que são religiosos, pseudo-cristãos, eu digo isso, pseudo-cristãos, porque Cristo nunca condenou a homossexualidade. Não existe uma passagem do Evangelho de Cristo em que ele condena a homossexualidade. Mas que, influenciados por sua religiosidade, ou melhor, por seu religiosismo, por esse dogmatismo religioso, eles buscam interferir na psicologia, né? Eu sempre digo isso. Os religiosos, fariseus dos tempos modernos, buscam mercantilizar a fé. E agora querem mercantilizar a psicologia. Isso é uma atividade bastante lucrativa, né? Mas que às custas, bastante lucrativa, mas à custa do sofrimento dessas pessoas que vão se sentir estigmatizadas, que não vão ter êxito nesses tratamentos, principalmente os jovens que serão compulsoriamente levados até esses consultórios pelos próprios familiares e que não vão efetivamente ter esse resultado que se espera. Então, agora, nós do programa decidimos trazer esse assunto à tona, até porque em várias oportunidades eu já percebi, seja em palestra, seja em qualquer outro tipo de evento, a comunidade LGBT fazer menção a uma dificuldade, por exemplo, de serem incluídos, né, no que a gente chama a sociedade do senso comum, porque não são aceitos, porque a homossexualidade atrapalha a inserção no mercado de trabalho. Esse é um dos aspectos, porque nós estamos falando de inclusão e ou exclusão. Então, como é que o senhor avalia essa decisão, digamos, voltada para esse outro fim? Ou seja, ela também dificulta ainda mais essa facilidade que seria possível da inserção do homossexual no mercado de trabalho? Você acha que prejudica de algum modo? Sim, acentua, então, talvez? Sim, todo estigma ele é prejudicial. Isso repercute em todas as esferas de vivência social, né? Desde a familiar até
no mercado de trabalho também. Inclusive, Evenilson, eu faço parte de um coletivo a nível nacional, que é a Rede Nacional de Operadores de Segurança Pública LGBTs. Somos policiais, civis, militares, bombeiros militares, policiais federais, guardas municipais, assumidamente lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, que nós buscamos fazer esse enfrentamento da LGBTfobia institucional nos órgãos de segurança pública. E são recorrentes os casos, na nossa história, de psicólogos que foram adestrados a agir como cães de guarda da moral e dos bons costumes dominante, no sentido de identificar essa característica nas pessoas que almejam ingresso, a inserção nessas carreiras policiais. Isso já foi denunciado outrora. E como nós temos a transexualidade ainda hoje, ela é patologizada, porque infelizmente ainda existe um CID para a transexualidade, existe todo um movimento que busca passar isso a limpo também, que luta pela despatologização das identidades trans, exemplo do que aconteceu com a homossexualidade na década de 90. Existem casos denunciados de editais de ingresso nas carreiras policiais transfóbicos, ao preverem exatamente isso, esse CID como uma condição para proibitiva do ingresso de pessoas trans nas carreiras policiais. Então esse é um exemplo que eu dou para você do quanto esse estigma ele é nocivo, ele é prejudicial, né, da homossexualidade, da transexualidade associada a uma patologia. Né? Entendo. Só para a gente concluir, o senhor na condição de delegado de polícia e pelo fato de ter essa homossexualidade assumida, em algum momento isso acabou atrapalhando a sua ação, a sua atuação como agente público, até aproveitar para trazer isso à tona, para que as pessoas separem bem essa questão? Sim, Evanilson. Inclusive eu dou meu depoimento pessoal do quanto foi importante eu ter buscado ajuda profissional. Ainda já no final da minha adolescência eu já tive que recorrer à psicoterapia para poder melhorar o meu ânimo, porque já fui abatido por uma depressão e eu lembro bem o quanto pesava falar a palavra homossexualidade. Entendo. Tamanho, o preconceito, como pesava isso. Então, foi na terapia que eu fui enfrentando todo esse conflito vivido naquele momento e tal. E isso repercutiu na fase adulta, até mesmo no meu ingresso na polícia, né, onde eu entendia que eu não tinha a vocação para o exercício do trabalho, do meu labor como delegado, até porque a gente tem a imagem, está no inconsciente coletivo a ideia de que o bom delegado é o delegado truculento, é o delegado arbitrário. Por isso que eu perguntei, o senhor nunca teve um problema, seja com preso, com colega ou algo do tipo? Sim, de uma forma sutil, mas sim. A gente sempre passa por situações em que nós somos testados, digamos assim, né? Nem que seja de uma forma sutil. E na Renosp nós temos diversos depoimentos, principalmente de policiais militares, porque o regime militar é mais rigoroso, exatamente. Então as pessoas, o militar ele está mais suscetível a assédios, a retaliações e tal. De casos de assédios morais, de óbices à promoção nas carreiras, de remoções arbitrárias nas carreiras policiais, motivadas por essa intolerância, por essa LGBTfobia, que a gente busca combater. Assim como também reiterados episódios assim, de violência praticada contra a população LGBT, seja na condição de autor, seja na condição de vítima. No caso das vítimas, elas se constrangem muitas vezes de denunciar essa violência que é sofrida na rua, lá fora, porque temem vir a ser ridicularizados na delegacia de polícia, né, pelo policial, que é o aspecto da revitimização, que é algo também muito grave, que a gente deve combater nos órgãos policiais. Doutor Mário Leone, muito obrigado pela sua participação, pela sua entrevista, e espero que ela tenha sido muito esclarecedora para o nosso público. Obrigado, até a próxima oportunidade. Obrigado pela atenção. Está aí, portanto, a entrevista com o delegado de polícia Mário Leone. Espero que tenha ajudado você a fazer uma reflexão. Outros segmentos, outras pessoas
das mais diversas áreas também estão sendo aí convidadas para tratarem dessa questão aqui no programa. Nós agora vamos a um rápido intervalo e na volta a gente conversa com o advogado André Cazurcas no quadro O Seu Direito. Até já. Estamos apresentando Inclusão e Saúde.